Olá pessoal, começando mais uma aula, né? Hoje a gente vai trabalhar o componente curricular Ciências, né? Ou Ciências da Natureza ou Ciências Naturais, né? O conteúdo, né? Vai ser Alimentos e Nutrientes, certo? Comigo, professor Danley, e essa aula, né, está destinada para a turma do oitavo A e oitavo ano B, certo? Só que antes de começar, pessoal, tem alguns recadinhos, certo? Bom, primeiro quero parabenizar, né, para quem está mandando as atividades, né, uma grande maioria dos alunos. Só que tem algum aluno aqui, outro ali que não está mandando. Então, peço que me enviem, né, no prazo, ok? E não deixem de tanto assistir a aula quanto fazer a atividade, né? Porque é de suma importância para a aprendizagem de vocês, ok? E outra coisa também, como eu já disse, né, só façam a atividade quando assistirem a aula. Então, primeiro vocês assistem a aula, depois vão para a atividade. Já na atividade, né, que eu estou mandando o link, né, nome completo, turma e responder a atividade simplesinho, ok? Bom, mas vamos lá para o conteúdo. Alimentos e nutrientes. Vamos falar um pouco de sua importância, né, qual a importância dos alimentos. Vamos falar também da classificação dos alimentos, né, dos nutrientes, né, desses nutrientes que estão nos alimentos, e a função desses nutrientes, certo? Então vamos lá. Bom, alimento. Os alimentos, pessoal, eles fornecem energia para as nossas atividades diárias. Ou seja, para a gente poder correr, andar de bicicleta, jogar futebol, né, a gente precisa se alimentar, né? Então, é, é como se o nosso corpo ele fosse um carro, né? O carro precisa do que para andar, né? Os tradicionais, né? Precisa da gasolina, do álcool, né? Do diesel. Sem eles, os carros não conseguem se locomover. Até mesmo, pessoal, os mais novos, né? Que vêm sendo elétricos, né? Então eles precisam do quê? Da energia, né? Da eletricidade para se locomover. Então é como se fosse a gente, né? A gente precisa de algo para fazer nossas atividades diárias. E qual seria essa essa fonte, né? Seria os alimentos, ok? Os alimentos também servem de matéria-prima para o crescimento e a renovação do organismo. Ou seja, além de fazer o crescimento, né, por exemplo, de manutenção, né, renovação da pele, né, ele ajuda bastante no crescimento, por exemplo, dos cabelos, né, das unhas. Então, o alimento é até importante para isso, né? Crescimento e renovação do nosso organismo, ok? Outra característica, fornecimento de energia. Como eu já falei acima, sem o alimento a gente não tem essa fonte de energia. Então a gente precisa do alimento para a gente ter energia para fazer nossas atividades. Então o alimento, né, uma das características é fornecimento de energia, certo? Outra característica é a regulação de diversas funções do organismo. Ou seja, além de, anteriormente eu falei crescimento e renovação, ele regula diversas funções do organismo, certo? Que a gente vai ver mais para frente, ok? Parem nessa parte e copiem essas características, certo? Que vai servir muito para vocês. Coloquem no caderno de vocês. Bom, hoje nossa nutrição é desequilibrada. O que é que ele quis dizer com isso, né? Esse slide. Quis dizer que hoje em dia a gente procura se alimentar bem, menos, né?
e comer mais besteiras. O que seriam essas besteiras, professor? Seria os hambúrgueres, as pizzas, né, coisas gordurosas, né, os pastéis, né, coxinha. Então tudo isso são alimentos, né, que podem trazer malefícios, que seria o quê? Trazer prejuízos para o nosso corpo, né? Então isso seria uma alimentação desequilibrada, né? Pois os alimentos bons para a gente poder manter a nossa alimentação saudável seria o que? O alface, a tomate, né? A cenoura, tudo que vocês já sabem, né? Que a mamãe e o papai de vocês já mandam vocês comer. Só que vocês, né? A maioria não comem. Bom, pessoal, isso aqui é um dado, né, falando um pouquinho da obesidade. Né, a obesidade cresce 60% em 10 anos no Brasil. Né? Isso quer dizer que os brasileiros estão comendo alimentos, né, menos saudáveis para o corpo. Né? O que seria isso, professor? Como eu já falei, hambúrgueres, pizzas, né, estão deixando de ter uma alimentação saudável para ter uma alimentação de lixo, vamos dizer assim, né? Que não é proibida comer de vez em quando uma pizza, um hambúrguer, mas estão deixando de comer comidas saudáveis para ir para esse tipo de alimento. E isso não é bom, certo? Bom, vamos falar um pouquinho dos nutrientes, certo? Pausem também esse vídeo, eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês esse slide, certo? A partir daqui também eu quero que vocês façam. Então, quando eu mandar lá na frente parar, né, não precisa mais escrever, então não escrevam, mas eu quero que vocês escrevam os slides daqui para frente. Nutrientes. O que seria? Nutrientes são substâncias presentes nos alimentos que são importantes para a composição e função dos seres vivos. Né? Então, são substâncias presentes em que, professor? Nos alimentos que são importantes, né, para a composição e função dos seres vivos. Os seres vivos, quem? Nós, seres humanos. Temos alguns nutrientes aqui, que seriam carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais. A gente vai falar um pouquinho de cada um agora, certo? Bom, vamos começar com carboidratos. Carboidratos, pessoal, é a principal fonte de energia, né? São eles os glicídios, os açúcares, os amidos, celulose, né, que são as fibras, o glicogênio. Onde essas fontes de energia, né, que estão relacionadas ao carboidrato estão? Eles estão, por exemplo, no arroz, na soja, né, no pão. Né? Então, todos esses alimentos que estão presentes aí na imagem são fontes de energia de carboidratos, certo? E como já também dizendo no slide, é a principal fonte de energia para o nosso corpo, ok? Outro tipo de nutriente, as proteínas, né? Serve para a estrutura, né, dos seres vivos e também a manutenção, e é multifuncional, ou seja, serve para a defesa do organismo, né? Serve também como regulador hormonal, né, vamos dizer assim, e também serve para transporte de outras substâncias, certo? Professor, onde é que estão esse tipo de nutriente, né? As proteínas? Como podemos ver na imagem, está, por exemplo, no queijo, na carne bovina, no peixe, no ovo, no leite, não é isso? Feijão, né? Tem até, se eu não me engano, camarão aí, né? Então, todos esses alimentos e mais outros, certo? São muitos alimentos, eu só coloquei essa imagem para falar um pouquinho. Tem proteína na sua composição, certo? Tem esse tipo de nutriente na sua composição. Então ele serve para tudo isso: defesa, regulador hormonal, transporte de substância. Por isso que ele é chamado de multifuncional, né?
além também dele ser um tipo de fonte de energia para o nosso corpo. Bom, a gente também tem os lipídios, né? Outro tipo de nutriente. Ele serve como fonte de energia secundária, né? E com constituição, né, dos organismos, né? O que seriam esses lipídios? As gorduras e os óleos, né? Então, por exemplo, onde os lipídios estão constituídos no alimento? Eles estão, por exemplo, no azeite, né? no óleo de cozinha, né? Então, tudo que está relacionado a óleo, né? A gordura, vamos dizer assim, a gordura, ele está presente, certo? Então, temos aqui alguns exemplos, né? Como o óleo do coco, né? Então, tudo isso, né? que gera gordura ou é gordura é lipídio, certo? Então, toda vez que você escutar esse nome lipídio, vocês têm que ter na cabeça de vocês que é gordura, óleo, certo? Bom, hora da atividade. Pessoal, a atividade será enviada, né, é, abaixo, né, eu vou enviar o link para vocês, né, e vocês primeiro vão assistir a aula, essa aula aqui, e depois clica no link para ir para a atividade, certo? É, temos mais alguns nutrientes, só que a gente vai deixar para a próxima aula, ok? Abraço e até a próxima aula.